Fala pessoal do canal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. Aqui eu compartilho toda a experiência adquirida ao longo do tempo com georreferenciamento. Aqui é Nathan Vieira. Para quem é inscrito, seja bem-vindo, já deixa o like. Para quem não é, se inscreve e dá o like no vídeo. E compartilhe com aquele colega que está atuando nessa área ou deseja atuar, pessoas que estão migrando de carreira. Então, assim, nesse canal eu compartilho todo tipo de conhecimento relacionado a georreferenciamento. Eu vou compartilhar a tela e vamos parar de enrolação e começar uma aula aqui, certo? Cadê aqui? Eu recebi essa pergunta. Quanto tempo, em média, leva todo o processo até a obtenção da certificação do CIGEP? Aí, para ficar didático o vídeo, né, para ficar lógico, uma sequência lógica, eu trouxe um exemplo aqui, 20 alqueires, como uma referência. Mas isso se aplica a independente do tamanho da área. Quais os pontos que a gente deve olhar? Eu vou citar algumas observações pertinentes, né? Para quem já atua, não é nenhuma novidade, né? Talvez o que traga aqui seja para a pessoa que está, para aqueles profissionais que está começando agora, ou pessoas que estão há algum tempo, vamos dizer assim, desatualizado. Ou então aquele profissional que credenciou e nunca certificou uma área e está entrando no mercado, né? Então, aqui, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz quando a gente é abordado como profissional, a gente é procurado, solicitado um orçamento. E, em cima desse orçamento, como que a gente calcula esse orçamento? Esse orçamento geralmente é em cima da área. Aí a gente observa pontos, né, de dificuldade de acesso, pontos de quantos quilômetros de curso d'água eu vou ter que levantar, quantos quilômetros da região onde eu atuo, né? Geralmente, quem está no interior e atua naquela região é uma coisa. Agora, se você tiver que atuar, porque você pode pegar um serviço em outro estado, então, assim, tudo isso tem relevância na hora que a gente está falando de orçamento. Orçamento é um outro vídeo. Voltando aqui. A primeira coisa que a gente faz seria a questão do... Então, vamos lá, que é o orçamento. No orçamento, a gente levanta, né? Levanta dados, informações. Procura o máximo de informações do cliente. A gente puxa a língua dele. Ele tem que dar toda possível informação a respeito do imóvel que ele pretende fazer o trabalho. Isso aqui é um exemplo, né? Um exemplo. Quando se trata de, por exemplo, isso é um exemplo. Quando se trata de áreas que você já atuou, ou seja, você já fez um imóvel ao lado, então você meio que já sabe onde é a região, então não se aplica esse tipo de briefing, né, de questionário que você faz. Mas a quantidade de informações que você consegue levantar no orçamento é o start para você saber, em média, quanto tempo você vai gastar para executar todo o trabalho. Então, basicamente, vamos imaginar que seja um trabalho perfeito, se é que existe algum trabalho, mas supostamente. Então, aqui, vamos procurar o máximo de informações a respeito do imóvel. Em cima dessas informações, a gente vai procurar saber documentos. Quais documentos, né? Então, vamos lá. Quais documentos eu tenho que fazer? Quais documentos eu tenho que pedir, né? De praxe, certidão, de inteiro teor, né? Do imóvel. Eu vou diminuir essa fonte e vou colocar ela... Deixa eu aumentar um pouco. Vou colocar ela aqui em... Quais documentos? Certidão do imóvel, CCIR, ITR, se ela tem inscrição no CAR. Basicamente, são esses documentos que você tem que se atentar, né? Na hora de dar um preço, de formalizar o seu orçamento. É o start para você iniciar o trabalho. Feito isso, você vai partir para a análise. Qual análise? Análise da certidão. O que eu tenho que observar nessa certidão? Alguns critérios a gente tem que observar. A descrição, muito importante.
descrição, o domínio, né? O domínio, se há hipoteca, e se está livre, né? Porque muitas vezes ela pode estar com algum bloqueio na matrícula. Aí você não consegue movimentar, você não consegue fazer. Às vezes você está com o trabalho pronto, chega no cartório e descobre. Então, sim, é complicado isso acontecer, mas acontece. Infelizmente, acontece. Não é de praxe todo mundo fazer isso, mas tem que observar esses detalhes. Se é incomum, se é o proprietário que está procurando, se ele está informando correto, se está registrado em nome dele. Então, o domínio é importante. A descrição, eu coloquei aqui em primeiro, a descrição. Quando a descrição é antiga, ela é omissa, você não consegue recompor ela. Ou seja, desenhar ela com a ajuda, por exemplo, do AutoCAD, desenhar, reconstituir a matrícula em forma de desenho, com as informações contidas na ficha, né? Na descrição. Muita matrícula antiga você não consegue fazer essa reconstituição. Isso prejudica muito a análise da descrição. Você observou esses critérios. Aí vamos voltar ao exemplo prático, né? Que a gente supôs que esteja tudo funcionando. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Exemplo, matrícula, vou colocar aqui matrícula 550. Proprietário, vou colocar aqui, proprietário Fernando Silva, Fernando Santos. Esse aqui é o proprietário. Para ilustrar o exemplo, ele é proprietário sozinho e a área da matrícula é 20 alqueires, né? Esses 20 alqueires aqui na região onde a gente atua, região de Goiás, o alqueire aqui é 4,84 hectares. Então, essa medida ela é uma medida regional. Então, existem vários tipos de alqueire no Brasil. Isso aqui é só uma observação. Então, aqui a gente está se tratando de um alqueire goiano, que a gente fala, 4,84 vezes 20, a gente vai ter 96,8 hectares de área. Certo? Beleza. Essa área de 20 alqueires nessa região, ela não é obrigatória por lei ainda, pela quantidade de área na matrícula. Vai ter uns prazos do georreferenciamento, e essa aqui, coincidentemente, ela não está sendo obrigatória ainda. Mas não impede de que o proprietário execute o georreferenciamento. É muito comum esse tipo de situação. Então, feito isso, a gente parte para outra documentação, que é essas que eu citei anteriormente. Aí a gente vai colocar aqui, CCIR, ok, deixa eu pôr um espaçamento menor aqui entre as linhas, para ilustrar. CCIR, ok, layout, 0. Então, aqui, CCIR, ok, ITR, ok, o CAR está ok também, ok, no sentido de que já está cadastrado, né? Então, beleza. Inicialmente, tudo está correndo bem. Aí, vamos para a parte física da área, né? O levantamento de campo. Supondo que esse é um levantamento perfeito, então eu vou supor, né, nesse exemplo, que eu vou utilizar, na minha metodologia de campo, um equipamento RTK, um modelo T10, e eu já tenho uma base na região. Ou seja, esse é um exemplo de uma área próxima da região que eu trabalho, e eu tenho uma base já calculada, né, eu já tenho um transporte coordenado, ou seja, tem uma base, né, minha, que eu utilizo nos meus trabalhos. Essa base, ela é calculada pelo PPP, né, conhecido, do IBGE, então eu já tenho as coordenadas precisas da base, ou seja, meu levantamento com o sistema RTK, eu já saio com ele pronto de campo. Por quê? Porque eu já tenho a base ajustada. Na hora que eu inserir minha base, na hora que eu vou iniciar o trabalho, eu insiro a coordenada correta da base. Então, todo ponto que eu coletar em campo, cada coordenada daquela, eu já tenho uma coordenada final, desde que eu observe alguns critérios, que o ponto esteja fixo, enfim. Para quem opera RTK, sabe do que eu estou falando. E quem não opera, eu vou colocar na descrição desse vídeo um link de outro vídeo explicando sobre a metodologia utilizada com o RTK, o sistema RTK, e o aparelho o T10, que é o exemplo que eu estou citando nesse vídeo.
Eu vou discriminar, né, nesse vídeo está discriminar todas as funcionalidades que você deve observar na hora de um levantamento com RTK, para ser aceito, quando questionado se foi levantado ou não, o que apresentar se for questionado pelo analista, enfim. Um segundo vídeo eu vou estar colocando na descrição, né, o link do outro vídeo para você assistir na sequência, para quem não conhece, conhecer. E quem conhece, às vezes, passa alguma coisa, alguma informação importante que você não conhece, passa a conhecer. Voltando aqui ao exemplo. Então, eu tenho a minha base aqui, levantamento de campo. Base conhecida. Ou seja, eu já posso sistema GNSS RTK. Tem um cachorro latindo aqui, é uma cria nova. Vocês relevem. Vou ver se eu consigo tirar isso na edição do vídeo, mas, enfim. Voltando aqui, eu vou utilizar no levantamento de campo, eu vou utilizar uma base conhecida e o sistema RTK. Antes de ir a campo, eu recomendo que você faça um estudo prévio da área. Ou seja, você tem o recibo do CAR, nesse exemplo está bem claro. Então, se ele tem CAR, você consegue identificar a área. Como nesse exemplo eu estou atuando em uma área conhecida, então eu conheço a região. Então, eu sei se tem georreferenciamento já certificado, áreas certificadas em volta, confrontando com esse imóvel que eu vou levantar. Nesse exemplo, a gente vai ter uma face, né? Imaginar uma face, né? A gente vai fazer um exercício de imaginação. Uma lateral desse imóvel, ela está georreferenciada e a outra face não está. Ou seja, você imaginando uma área retangular, uma parte do retângulo ela tem georreferenciamento dos seus vértices e a outra face não tem. Supondo que sejam dessa forma. Como eu devo proceder, né? Então, continuando, né, esse raciocínio, eu criei uma estratégia em cima de tudo isso que eu coletei, das informações, análise da documentação. Eu consegui chegar aqui, eu sei que vou utilizar um RTK, uma base conhecida, uma face do meu imóvel já tem georreferenciamento, e esse geo já foi feito por mim também, no caso, é um trabalho que eu já havia feito. Então, pontos conhecidos. Isso é um exemplo utópico, né? Ou seja, um sonho, é uma coisa redondinha, para ilustrar essa pergunta aqui do colega. Feito esse estudo prévio, eu vou a campo. Eu já sei a quantidade de marcos que eu vou usar, eu tenho uma noção de como é a área, então eu vou imaginar que eu vou gastar um dia de serviço de campo nesse trabalho. Mas aí, Natan, eu vou levantar novamente esses pontos que eu já fiz no meu perímetro. Nesse exemplo, fui eu mesmo que executei o outro, eu não iria reocupá-los, porque já foi recente, né? É um exemplo. Agora, se for um exemplo que não foi você que executou, eu recomendo que você ande em todo o perímetro. Em todo o perímetro. Por quê? Porque é uma maneira de você resguardar, né? Ou seja, você vai comprovar se acontecer alguma divergência, você tem que comprovar que aquele levantamento anterior está errado ou não, né? Então, assim, é uma maneira de você comprovar que você mediu toda a área quando questionado. Esse é um ponto. E a guarda dos arquivos digitais, que é um outro ponto importantíssimo, em se tratando de desmembramento, né? Que a gente vai trazer um outro vídeo falando especificamente sobre esse assunto. Então, vamos lá. Eu vou a campo. Eu sei que eu vou gastar N marcos na parte que eu não havia medido antes. Esse imóvel, eu imaginei ele como se fosse um retângulo, certo? Então, ele tem 4 confrontantes. Eu vou ilustrar aqui. Vou compartilhar essa tela aqui. Gente, calma aí. Estou compartilhando essa tela. Eu vou
Voltando aqui. Fiz um croquis aqui, de grosso modo, só para ilustrar. Nós vamos a campo, uma base conhecida, uma parte que já existe gel, do 200, não confrontante D, do 200 até o 206, já existe georreferenciamento. E fui eu mesmo que fiz, no caso. É um exemplo. Vamos lá. Fiz o contrato, levantei a documentação, tudo ok. Nesse exemplo, está tudo funcionando. Então, toda a documentação está ok. É uma área conhecida minha. Eu já tenho um levantamento de uma face desse imóvel, né? De uma parte desse imóvel. E eu vou a campo com um sistema RTK, uma base conhecida, e começo a fazer meu levantamento. Eu rastreio o marco 1 até o 5, em uma parte, e do 24 até o 26, aqui, até o 22. Não vou levantar essa outra face aqui, porque fui eu mesmo que executei esse serviço, e foi recente, isso aqui é um exemplo, lembrando. Então, não há necessidade. Agora que, se salvo o exemplo, que se fosse de outro profissional, eu iria, com certeza, percorrer todo o perímetro do imóvel com o meu levantamento. Feito isso, como disse, é um exemplo que está funcionando perfeitamente, né? Diga-se de passagem. Agora eu vou para a parte escritório. Cheguei do campo, os dados coletados na minha coletora, uma base conhecida, eu já tenho as minhas coordenadas já definitivas. Ou seja, eu levantei em campo e de lá eu trouxe as coordenadas já corrigidas. Eu vou fazer um backup da minha coletora. No outro vídeo que eu mencionei anteriormente, eu explico melhor, porque é específico só sobre o equipamento. Então, em outro vídeo você assiste, você não assistiu, você assiste. O link está aqui na descrição do vídeo. Feito o levantamento de campo, eu vou fazer um backup da minha coletora com todas as informações. Eu faço o download dos arquivos armazenados no aparelho. É um procedimento que eu sempre executo. Ou seja, mesmo o equipamento rover, eu gravo os arquivos nele, os arquivos internos, os arquivos nativos da gravação. Fica sendo um rover e uma base. Todo levantamento eu faço isso. Gravei esses arquivos, um backup, beleza. Eu ajusto, né, quando eu não tenho coordenada conhecida, e quando eu tenho, já está pronto. Eu exporto essas coordenadas e vou fazer meu trabalho. Vou montar meu mapa, montar minha planilha, ou seja, vou completar os dados dela, fazer um mapa preliminar para ver se está tudo correto. Eu confiro esse mapa jogando ele no Google, né? No Google Earth, jogo sobre a imagem, confiro se não ficou nada de fora, se está correto ou não, né? O levantamento. Feito isso, eu gero a planilha. Lembrando que esse é um exemplo. Voltando aqui à tela, o confrontante C e o confrontante E é comum ao confrontante D. Ou seja, eu fiz esse gel aqui, eu tenho esse confrontante, o próprio imóvel e o confrontante E nos meus dados. Eu fiquei de fazer uma busca desse confrontante B e do confrontante A. Feita essa busca na fase de pesquisa, eu já tenho todos os dados necessários para que eu possa inserir na minha planilha ODS. Eu monto a minha planilha ODS, eu vou no site e testo a planilha. Eu já tenho uma prévia. Essa prévia vai me mostrar o quê? É uma prévia igual à certificação, porém ela não é certificada. Essa prévia serve para você corrigir, né? Para você ter uma prévia de área, perímetro, e dos campos descritivos, ou seja, de cada informação que você colocou na sua planilha. É uma conferência, uma forma de você conferir antes de certificar. Muitas vezes, inúmeras vezes, eu já conferi em assessorias, em consultorias, em parcerias, em próprio serviço meu, muitas vezes passa batido alguma informação que você digita errado, não observou o nome, acento, enfim, é uma série de coisas. Então, essa prévia é uma maneira de você resguardar o seu trabalho de uma possível correção futura. Então, é uma dica que eu dou. Gerou a prévia, beleza. Nós estamos pulando uma parte? Não estamos pulando uma parte. Eu citei que, no início, a questão no orçamento, a gente combina valores e aceita ou não o trabalho. Beleza. Feito isso, a gente eu, particularmente, a primeira coisa que eu organizo é a ART. No meu caso, ela pode ser ART ou TRT, enfim. Por que disso? Porque a ART ela tem força de contrato.
Então, a primeira coisa, se você não faz um contrato escrito, né, geralmente não é feito, não é tão comum na profissão, porque muito trabalho a gente fala contrato de bigode. O cliente vem, combina, e você faz o serviço, ele te paga, beleza. Mas quando você está trazendo o seu trabalho para um nível profissional, para você se resguardar de qualquer coisa futura, é bom ter um contrato. E na falta de um contrato, a RT ou TRT ela tem força de contrato, porque ela tem a descrição e nela é como se fosse um pacto. Tem o valor da obra, o valor a quantidade diária e o serviço que você está prestando. Então, é uma maneira de resguardar. Então, eu tenho, voltando ao meu exemplo, tem toda a documentação preliminar pronta. Ou seja, a gente vai ter uma certificação em tempo recorde, né? Nesse exemplo aqui. Por quê? Escritório. Vamos passar item por item. Cheguei de campo, descarregar, regar aparelhos, backup de coletora e arquivos nativos, exportar para DXF ou PWG, enfim. E eu vou utilizar aqui, cadê você? Layout. Então, voltando aqui ao exemplo do escritório, eu vou fazer esses dados iniciais. Feito isso, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar a minha planta preliminar, né? Gerar mapa preliminar. Oh, Jesus. Isso tem que estar estranho, mas enfim, vamos seguir aqui. Gerar mapa preliminar. Gerar planilha ODS. Gerar prévias. É o famoso GGG. O famoso GGG. Eu vou gerar um mapa preliminar, né? Gerar uma planilha ODS e vou gerar uma prévia. A certificação, né? Certificação. Feito isso, eu tenho condições já necessárias para poder emitir essa certificação. Eu agora vou conferir as peças, né, as prévias. Feita a conferência, estão tudo ok. Você vê que é um processo rápido. Vamos recapitular. Em um dia, eu tive o contato do cliente. Eu fiz as perguntas, solicitei a documentação e já fiz as buscas. Isso é um exemplo perfeito. Eu identifiquei a área, eu consegui aproveitar uma face do imóvel que eu já fiz um outro, então eu fui a campo sabendo e tendo uma base conhecida, beleza. Então, até então tá tudo pronto. Na hora que eu fiz essa busca no cartório, eu matei os dois confrontantes que faltavam. Um exemplo aqui da figura seria o confrontante A e o confrontante B. Lembrando que o confrontante C e o confrontante E eu já fiz nesse gel de cá. Então, eu tinha nesse gel do 200 até o 206, eu tenho os dados do confrontante C, do meu cliente novo e do confrontante E, porque ele fazia face a esse outro imóvel que eu já havia emitido. Aí eu complementei os dados do confrontante B e do confrontante A. Beleza. Então, você vê que vamos colocar uma linha cronológica, né? Primeiro dia, o contato. Segundo dia, documentação, preenchimento de ART, estudo de campo, né? De qual estratégia eu vou executar, como eu vou executar esse trabalho. Então, o segundo dia foi para isso. Terceiro dia eu fui a campo, gastei um dia para fazer o levantamento, é um exemplo. No outro dia, eu vou calcular esse trabalho, que é o que eu fiz aqui na parte de escritório. Eu descarreguei o aparelho, fiz o backup da coletora e dos arquivos nativos, eu expliquei anteriormente. Eu exportei as informações da coletora para que eu pudesse gerar um mapa preliminar, gerei a minha ODS e gerei minha prévia de certificação. Eu tenho já o número da ART ou TRT, como eu mencionei anteriormente, é uma das primeiras coisas, assim como o contrato, eu já preencho a ART, porque fica resguardado. Quando ela é paga, um exemplo do CREA Goiás, você
paga ela no Banco do Brasil, em poucas horas você já consegue emitir ela definitivo. Você paga ela em outro banco, ela compensa no outro dia, você consegue emitir no outro dia. Então, quando você vai a campo, você já tem a ART. Então, assim, essa peça técnica fundamental para dar entrada na documentação no cartório, você já tem condição de levar a campo e colher a assinatura. Eu, particularmente, uso pegar a assinatura bem no início, porque no segundo dia, no primeiro dia eu fechei, né, eu combinei, já preencho a ART. No outro dia, ela já é emitida, né? Muitas vezes eu consigo emitir ela no mesmo dia, como eu falei. Se eu conseguir emitir no mesmo dia e tiver acesso ao cliente, eu consigo a assinatura dele no mesmo dia. Se não, no outro dia, ele vai, geralmente, fica de levar algum documento para complementar. No outro dia, eu já colho a assinatura dele. Então, uma das peças técnicas que eu tenho que levar para o cartório já está comigo. Beleza. Voltando aqui, o raciocínio e a sequência. Então, a gente gastou 1 dia, 2, 3. E no quarto dia, a gente está calculando toda essa parte. Supondo que esteja tudo correto, eu conferi, então, está ok aqui, eu vou colocar um ok. Partimos para a certificação da área. Eu tenho ciência da matrícula, tenho o CCIR, consequentemente, eu tenho o CNS, que é o cartório, nome, CPF, nome do imóvel, não está na sequência, né, da planilha, mas eu posso colocar aqui, né, vai ser nome do imóvel, nome proprietário, CPF, nome do imóvel, CCIR, né, o código do imóvel, CNS, vem antes a matrícula, né, CNS, município, aí eu vou para a aba perímetro, eu confiro os confrontantes, tudo ok, eu vou emitir a certificação. Isso aqui é na planilha, né? Inicialmente aqui eu vou colocar, isso aqui eu vou tirar esse espaço aqui. Cadê? Eu vou colocar tudo. Assim tá ficando, gente. Beleza. Isso aqui é a conferência da ODS, né? Eu tenho essas informações, eu consegui montar minha planilha, com o número da RT ou TRT, eu vou emitir a certificação. Abrir site CIGEF, enviar, confirmar, gerar mapa, CIGEF, memorial, CIGEF. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou converter esse memorial, que ele vem em forma tabular, eu vou converter ele em forma narrativa no Word. Eu ensino esse procedimento em um outro vídeo, mas existem vários programas. Se você não automatiza, ou seja, se você não usa um software específico de topografia, existe sim maneira de você tanto preencher a ODS quanto gerar esse outro memorial. Então, converto esse memorial e eu tenho a segunda peça técnica, aliás, eu tenho o complemento correto do processo que eu preciso da entrada no cartório, que seria o quê? Mapa certificado, memorial certificado, ou seja, gerado pelo site do INPE, né, com a certificação, um mapa DWG que eu criei, formato BNT, com a escala correta, e memorial narrativo, que é o mesmo que vai na ficha do imóvel. Tem cartórios que não exigem essa peça técnica, mas a maioria dos cartórios exige, e eu recomendo que você faça, né, essa conversão para você ter ele em forma narrativa. E o que mais está faltando para o processo? A ART você já tem. Vamos anexar o quê? As anuências dos confrontantes, né? Ou seja, vai gerar uma série de cartas de anuência. No meu caso, voltando aqui o mapinha que eu fiz, nesse exemplo prático aqui, eu estou executando esse georreferenciamento. Essa parte aqui, eu já executei o georreferenciamento. Então, esse cliente de hoje, ele já assinou uma carta de confrontação para esse cliente aqui. Então, eu tenho essa facilidade. Esse confrontante e esse, eu também tenho os dados dele. E eles vão ter que assinar concordando com essas divisas aqui. Assim como o confrontante A e o B. Então, a sexta peça técnica seria as anuências do confrontante.
dando ciência da demarcação que foi feita com o georreferenciamento. E aí é onde existe existe uma dificuldade muito grande em algumas regiões, em alguns colegas que trabalham com o georreferenciamento. Essa assinatura, ela é muito melindrosa, a palavra, essa assinatura gera polêmica, né? Por quê? Porque tem hora que não acha o confrontante, ele não quer assinar, enfim, é a dificuldade maior, talvez seja o maior gargalo, né, de processo, seria a anuência dos confrontantes. Como é um exemplo prático, né, e que está rodando imaginariamente 100%, esses confrontantes aqui são todos parentes, vamos imaginar assim, e que são todos não têm divergência um com o outro e que todos têm o do meio, né, no caso que eu chamei aqui de Fernando Santos, ele tem relacionamento com todos, então é fácil ele conseguir essas assinaturas, né? Então, imaginando um exemplo que está rodando 100% perfeito, eu emito essa certificação no quarto dia, e no quarto dia eu entrego para ele, para o Fernando, a documentação para ele pegar as assinaturas. Existem dois modelos, né? Pode pegar na planta, existem cartórios que exigem que seja assinado na planta e no memorial, existem cartórios que pedem na planta, no memorial e em uma anuência. Existem cartórios que exigem anuência inequívoca, que é quando ela vem com uma tabela descritiva do marco estacionado e o vante e o trecho, né, que confronta. Vamos supor que eu esteja falando do confrontante B. O trecho que confronta com ele é do vértice M3 até o M6. Então, é o M3, azimuth de distância, aí a coordenada e a altitude de cada ponto desse. Então, é uma anuência que se convencionou chamar inequívoca, porque ela consta o mesmo dado que tem na planilha nessa anuência. Então, assim, a gente tem uma salada, né? Dependendo do cartório que você vai atuar, a gente tem cada um exige uma coisa. Mas o correto, você imaginar, é que você tem que pegar essa assinatura. O jeito que vai ser é uma dessas que eu citei. Se tem mais alguma, você pode comentar aqui abaixo que eu fico conhecendo. Mas, basicamente, eu acredito que eu já falei as opções, se eu esqueci de algum, enfim. Então, eu imaginando que já entreguei isso no quarto dia, a certificação e as anuências, para ele pegar essa assinatura. No quinto dia, eu vou entregar para ele a impressão, a planta dos memoriais, um requerimento que eu vou solicitar ao cartório que seja averbado, né, o georreferenciamento. Eu monto um processo com capa, né, coloco requerimento ao cartório, que é motivando o cartório a fazer o ato, a certificação ela vai mapa memorial descritivo, tanto narrativo quanto o emitido pelo site. Eu junto a certidão do imóvel, CCI, RTR, cópia do CAR, coloco cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço do proprietário. Existem cartórios que trabalham solicitando documentos do cônjuge, né? No caso, marido, esposa, enfim, documentos complementares. Aí eu recomendo que você faça um checklist, você entra em contato com o cartório de registro de imóveis e solicita, eu vou executar um georreferenciamento, eu queria um passo a passo da documentação que vocês exigem no processo. Aí, geralmente, o cartório tem isso pronto e ele te passa, com uma boa vontade. E você vai trabalhar em cima daqueles tópicos. Eu recomendo que você faça isso, né? Voltando aqui. Então, no quinto dia, eu entrego para ele já trouxe para mim a anuência, eu junto tudo, as anuências com esses demais documentos, pega a assinatura dele e a gente vai ao cartório e protocola o cartório. Então, assim, quanto tempo, né? Que é a pergunta inicial aqui. Quanto tempo, em média, todo o procedimento até a obtenção da certificação? Nesse exemplo que eu citei, eu coloquei algumas particularidades, né? Nesse exemplo. E, hipoteticamente, a gente gastou 5 dias. Ou seja, a gente gastou 5 dias para executar esse georreferenciamento e emitir a certificação e entregá-lo no cartório. Então, você vê que, estando todo o processo completo, é super, super ágil o sistema. Antes, a gente tinha um processo físico que era protocolado junto ao INCRA, ele ia para uma fila de análise, então era um processo moroso, demorava bastante. E hoje, a gente trabalha com uma ferramenta que ela funciona 24 horas por dia, que é um site, um servidor, e ele gera essas peças, essas certificações, alimentada
pelo profissional, né, através da planilha ODS, e a gente consegue emitir isso de forma muito rápida e ágil. Existem muitos pontos a melhorar, existem, mas é de se elogiar muito esse avanço que teve com o sistema CIGEP. Então, respondendo a pergunta, nesse exemplo prático, eu coloquei 5 dias, seria a resposta para essa pergunta. Lembrando que é um exemplo hipotético de que tudo funcionou perfeito, né? Existem outros cenários também, que poderia ser perfeitos também, mas no exemplo do vídeo fica bem descrito. Então, eu espero que você que assistiu até aqui, curta, compartilhe, mande para o seu colega. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso ajuda, me incentiva a criar conteúdo iguais a esse. E eu peço que você comente aqui abaixo o que achou do vídeo e coloque também a sua pergunta, o seu questionamento, que se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou produzir conteúdo em relação ao que você me perguntar. Se for alguma coisa relacionada a georreferenciamento, pergunte que a gente cria, responde a sua pergunta o mais breve possível. Então, fica aqui o meu forte abraço e até mais.